Olá, povo. Mandei o convite para a pastora. Vamos ver se ela recebeu. Obrigada. Vamos ver se ela consegue. Gente, oi, meu povo, minhas meninas lindas. Já tô tensa aqui. Acho que agora a Tarciana não tá conseguindo. Gente, a minha internet tá boa aqui. Não sei o que está acontecendo. Tá dizendo que a Tarciana não pode participar. Não sei por quê. Não, cancelar. Eu convidei novamente. Tarciana, mandei mensagem, mandei o convite para você. Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória! Eita, Jesus! Menina, que aflição, pelo amor de Deus! Gente, vamos lá, vamos iniciar todo mundo junto. Gente, aqui é mais um episódio do Online Podcast. Eu quero desejar a todos que todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E nós temos aqui, né, hoje a nossa convidada, né, que está em Cascais, Fabiana Não, eu Machado. tô no Porto, mulher. Já tá, gente, tá vendo? No Porto, é porque eu fiz há 2 semanas atrás com a pastora de Cascais, gente. No Porto, em Portugal. E é uma querida minha, tá certo? Nos conhecemos não tem muito tempo, mas Deus, graças a Deus, ele fez uma junção muito gostosa entre eu e a Fabi. E Amém. hoje, gente, nesse podcast de hoje, completamente especial, muito especial, você deixa Amém. aí de onde você está falando, qual é a sua terra, qual é a sua cidade, né, qual é a terrinha que você está, se é na Europa, se é no Oriente Médio, se é na América, não sei. Né? Deixa aí registrado de onde você está vendo, aonde esse podcast vai alcançar. Só Jesus sabe, porque é Ele que sopra. Amém. Então, para quem não me conhece, meu nome é Tassiana Lauritzen, eu moro aqui na Noruega e sou eu, essa pessoa que vos fala, que é a coautora desse projeto tão lindo que o Senhor colocou no meu coração do Online Podcast. Que é Amém. aquele podcast que você não precisa sair de casa para ser entrevistado. Então, se você sentir aí o desejo de participar aqui comigo, chama no privado, no direct, que a gente conversa e vamos deixar Deus, né? Tem gente aí do Brasil, do Guarujá, vamos ver aí, Fabi, vamos dando, né, as boas-vindas às nossas queridas. Vera, obrigada, Vera. A Vera, do meu grupo de leitura da palavra, as meninas estão aqui, Michele, minha amiga, Vitória. Oh, Glória. O Meninas meu povo sempre lindas. chega depois, não adianta. Sempre A chega depois. Paola tá aqui também. Portugal, Coisa linda. A Itália. Alessandra, minha amiga. A galera. Então, gente, vamos lá. Vamos dar início, porque tempo é ouro. Né? Isso. Hoje, nós temos um tema muito importante, muito, muito importante, ao qual nós vamos já saber o porquê, né?
de tanto bloqueio no mundo espiritual para que as coisas não acontecessem, mas a última palavra vem de Deus sobre tudo Amém. e todas as coisas. E Amém. estamos aqui. Então, o tema de hoje é construindo sua história com Deus. Mas antes de qualquer coisa, eu vou deixar a própria Fabiana se apresentar, né? E ela já dá a introdução, quem é ela, falar um pouco dela, e daí ela já entra no tema. Amém. É um prazer estar aqui com você no seu podcast, é uma honra. E o desejo do meu coração é que realmente o Senhor possa alcançar o coração de outras pessoas através desse podcast. Bom, meu nome é Fabiana Machado, farei 50 anos este ano, sou casada, mãe de 2 filhos, uma filha linda que vai fazer 30 anos, um filho de 22. Eu sou escritora, eu sou idealizadora de um curso para mulheres que tem na Hotmart, O Poder da Mulher Transformada. Escritora desse livro, Construa Sua História com Deus. E sou mãe, dona de casa, sou artesã, mas sou, acima de tudo, mais importante, sou filha do Deus Altíssimo, serva do Senhor. Amo falar das coisas de Deus, amo estar com as pessoas, compartilhar experiências do Senhor. Isso para mim é muito enriquecedor. Amém. E assim, Fabi, quanto tempo você está em Portugal? No Olha, Porto? vai fazer 3 anos que a gente está morando em Portugal. E está sendo muito gostoso, assim, a gente tem gostado bastante de morar aqui. E eu creio que nada é por acaso, assim, eu creio que há um propósito para todas as coisas, né? Para a gente ter vindo para esse lugar, eu creio que há um propósito, porque quando a gente tem uma direção do Senhor, há graça, né? A graça e favor. E a gente tem sentido isso nesse tempo que a gente está aqui, graça e favor do Senhor na nossa vida. Isso é Sim, muito bom. sim. Fabi, como o nosso tema é construindo sua história com Deus, já do próprio tema já implica em dizer que cada um de nós temos uma história com Deus, Uhum. uma história individual com Deus. Então, Isso. assim, né? é, eu queria perguntar assim, o que é ter um relacionamento com Deus? Porque muitas pessoas hoje em dia, elas assemelham a ter um relacionamento com Deus apenas aceitando a Jesus. E Uhum. não é sobre isso, porque a gente tem que servir a quem a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não tem como servir. Então, Exatamente. assim, fala aqui para mim, Fabi, fala para todas nós, assim, o que é ter um relacionamento com Deus? Olha, Tarciana, eu aceitei Jesus com 15 anos de idade. Inclusive, minha mãe na fé está aqui, a Alessandra. Ela que me levou para a igreja, ela que me apresentou o Senhor. E, e durante muito tempo, eu achava que um relacionamento com Deus era ler a Bíblia, ir à igreja, né? E cumprir com vamos dizer assim, a visão e a doutrina da igreja. Durante muito tempo, eu entendia que relacionamento com Deus era isso. Orar, mas era diferente. Até o dia que eu entendi, depois de me afastar do Senhor por um período, e, e quando eu voltei, eu entendi o que era realmente ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque no momento em que eu me afastei do Senhor, a minha casa quase foi destruída. Então, quando eu voltei para a casa do Pai, eu lembrei muito daquele versículo que Jó falava. Antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E foi nessa minha volta para casa que eu aprendi a me relacionar com Deus. E é que eu fui entender que relacionamento com Deus é algo muito mais profundo. Que a gente precisa ter um coração muito sincero diante do Senhor, para que a gente possa dar liberdade para Ele, para que Ele possa
atuar, né? E em todas as áreas da nossa vida. Então, nesse processo, quando eu estava voltando para o Senhor, que eu estava assim, machucada, sabe? Eu estava assim, completamente desorientada emocionalmente, espiritualmente. E um dia eu estava num culto e eu vi a pregação, né? O pregador estava falando daquela passagem, né? De tirar a lamparina debaixo da cama e botar num velador que onde. Uhum. E aquela palavra para mim foi algo assim que entrou de uma forma tão intensa no meu coração que acendeu algo dentro de mim. E naquele dia eu falei para Deus: eu quero isso. Eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero que a luz fique num lugar na minha vida onde tudo que está errado seja manifestado. Uhum. E eu costumo dizer que eu passei por um processo de transformação radical, vou dizer assim, porque nesse dia que eu fiz essa oração, eu estava na igreja e eu estava na livraria e uma pessoa falou assim: olha, você já leu esse livro? E o livro era aquele da Joyce Meyer, Raiz da Rejeição. E ela falou assim: olha, esse livro é maravilhoso. E aí ela falou assim: mas quando você for ler esse livro, você pede para Deus falar com você através dele. E eu fiz isso. E eu falava: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre, né? O que tem de errado aqui, o que precisa ainda ser tratado. E foi impressionante, porque à medida que eu ia lendo, o Espírito Santo ia trazendo entendimento de muita coisa dentro de mim que estava enraizada, mas tão aprofundada, que o meu inconsciente cobria, sabe? Hoje eu entendo que a gente é corpo, alma e espírito, mas a gente traz coisas da nossa vida, né? Do passado, da nossa infância, coisas que a gente, de forma inconsciente para se proteger, a gente esconde num lugar tão bem escondido e que muitas vezes isso reflete no nosso comportamento e a gente não sabe por quê. Então, muitas vezes eu ficava assim: Senhor, por que eu falei isso? Por que eu me comportei desse jeito? Eu mesmo reprovava alguns comportamentos meus e eu não entendia o porquê. E foi tão lindo porque o Espírito Santo foi me conduzindo. Olha, ele falava: olha, tá vendo isso aqui? Você faz isso aqui por causa disso aqui que te aconteceu quando você era criança. Olha, tá vendo isso aqui? Então, hoje eu digo assim: eu abri a minha casa para o Senhor quando eu aceitei Jesus, mas eu só dei acesso a Ele à sala de estar. Isso, boa. É porque é assim, né, Fabi? Eu sempre digo, e não vou cansar de dizer, gente, quando a gente aceita Jesus, seja em casa, na igreja, ou na situação que você chegou e confessou Jesus como seu Salvador, eu quero deixar aqui ó, um abraço para a Alexandre, aí em Portugal, pastora Rose da Inglaterra, minha querida. E é apenas a nossa inscrição para a corrida da vida, porque eu vejo a nossa vida como uma grande corrida. Tem aquela corrida de São Silvestre no Brasil, que é conhecida mundialmente. Então, você tem que fazer a inscrição, você tem que colocar o número, a etiqueta na camisa, e daí você começa a correr, e você começa a correr até você chegar na linha de chegada. Ou seja, qual é a nossa linha de chegada? É o céu, é a eternidade com Jesus. Mas não implica dizer que a gente não vai fazer parte dessa corrida. E como você própria está falando, para se estabelecer um relacionamento com Deus, minha gente, a gente tem que ver que cada um tem a sua bagagem, tem a sua mochila nas costas, suas experiências, boas ou más, né? E tudo isso conta. Tudo conta, como você está falando. Jesus chegou apenas na sala de estar, mas existe o banheiro, existe a cozinha, O quarto da lugares que dentro da bagunça. casa a gente tem que estar realmente limpos para poder Exatamente. uma casa funcionar. E foi essa a minha oração para o Senhor. Eu falei: Senhor, eu não quero mais que o Senhor fique na sala de estar. Eu quero que o Senhor seja o dono dessa casa aqui que sou eu. Então, o Senhor entra em todos os compartimentos que até hoje estava escondido na escuridão. Eu quero que o Senhor traga a luz. E foi assim, algo, sabe, Tarciana, que naturalmente falando não dá para explicar. Durante uma semana eu passei por um processo com o Senhor. Foi tão intenso. De assim, eram momentos assim que o meu marido saía para trabalhar, os meus filhos para a escola,
E era só eu e Deus, assim. E eu me ajoelhava, eu era cara no pó mesmo, chorando, sabe? Deus me tratando. Eu me senti como se Deus estivesse me virando do avesso, sabe? Porque não é fácil a gente ficar cara a cara com as nossas mazelas, né? Não é fácil, não é confortável. Mas quando a gente faz isso com o Senhor na direção, isso é transformador. Então, naquele período foi algo tão impressionante, porque eu lembro que foi uma semana cravada. No último dia, eu senti dor, mas chegou a ser dor física, sabe? Tava tão intenso que eu senti uma dor física e eu tava lá de cara no chão, chorando e urrando, e, sabe, chorando, chorando. Até que teve um certo momento que eu senti como se algo rompesse dentro de mim, mas foi tão Uhum. forte isso. E naquele momento o Senhor falou comigo, agora levanta. E quando eu levantei, foi nítido o Senhor falando comigo, a partir de hoje você é uma outra mulher. Você está falando isso, Deus está me levando a Davi. Aline, meu amor, um beijo. Davi, né, que ele ficou ali os dias enquanto estava naquela de perder o filho, não perder, né, que Deus disse que Uhum, ia levar o filho dele do pecado com uhum, Batseba, e depois uhum. disse, agora já passou, agora te levanta, toma um banho, troca de roupa, né? Então, assim, é a sacudida de Deus mesmo, É, sabe? é. E era tão impressionante porque, assim, quando isso aconteceu, as pessoas que me encontravam, elas olhavam para mim e falavam assim: você tá diferente. O que aconteceu? Quer dizer, as pessoas só de me olharem, elas percebiam a diferença em mim. Então, a partir dali, eu comecei a entender que relacionamento com Deus requer muito a gente realmente se despir de si mesmo e dizer assim: ok, Senhor, eu estou aqui. O que que o Senhor quer de mim? O que que o Senhor tem para me mostrar? O que que eu preciso melhorar? Isso. Então, hoje mesmo eu estava orando, que a gente estava na nossa reunião de leitura da palavra, e a Alessandra falou algo, tipo assim, de não, alguma coisa que ela leu de não resistir a Deus. Eu até anotei isso. E na minha oração eu falei, Senhor, me permita que eu nunca resista ao Senhor. Porque muitas vezes a gente resiste o Senhor em algumas áreas da vida, tipo assim, não, não mexe nisso aqui não, porque dói demais. Deixa isso aqui quietinho. Então a gente acaba resistindo e não deixando que o Senhor trate aquilo que precisa ser tratado. Então, nesse meu processo de construir, primeiro eu me construí em Deus. O Senhor foi tratando comigo, forjando meu caráter. E, e a partir daí, Deus começou a me ensinar de como Ele deseja fazer parte de todas as áreas da nossa vida. Então, é do Olha, casamento, é da criação de filhos, é isso. A gente tudo, vai entrar tudo. nisso já já, gente. Presta atenção numa coisa. O próprio Jesus, na Bíblia, tem lá, em Filipenses, acho que é 2:5, é 7, alguma coisa assim. Mas esvaziou-se de si mesmo. O Uhum, próprio Deus, o próprio Jesus, ele esvaziou-se dele próprio. Para poder ele estar aqui, ele teve que esvaziar, tirar tudo, todo o poder, toda a honra, toda a glória, para poder ele estar aqui conosco. Então, muitas das vezes, a gente não quer esvaziar de si próprio. Quando uhum, você falou do candeeiro para colocar em cima da mesa, é porque às vezes muitas pessoas assemelham brilhar com fama, brilhar com imagem, brilhar em ser famoso. Mas quando uhum, a Bíblia fala que nós somos luz, né, e nós viemos para poder romper as trevas, implica em dizer que nós estamos aqui, gente, nessa terra, para fazer o diferencial na vida de alguém. uhum, Esse é o propósito de Deus. Não é nada para o nosso benefício próprio, porque o evangelho não é sobre benefício próprio. Não é sobre uhum. dinheiro, não é sobre fama, é sobre você realmente esvaziar de si próprio, assim como o mestre fez, para poder servir a outro, né? Então, assim, Exatamente. sabe, como você está falando, né? Você falou a base do relacionamento com Deus, e aqui tá assim, como a gente pode estabelecer um relacionamento com Deus? O que é necessário, Fabi? Olha, na verdade, hoje em dia as pessoas têm pressa de mostrar
para o outro, como elas, né? E eu aprendi que a nossa construção do relacionamento com Deus é no secreto, sabe? É como diz na Bíblia, fecha a porta do teu quarto. Hoje eu estava orando no meu quarto e eu estava falando, Senhor, eu quero ser construída no Senhor, eu quero que as minhas raízes estejam aprofundadas de um jeito que ninguém está vendo, mas o Senhor sabe. E eu quero estar tão alicerçada no Senhor, eu não preciso que ninguém veja. Eu não preciso, porque o fruto, ele cresce naturalmente, sabe? Então a gente não precisa ter pressa para nada, como você falou. A gente não precisa se preocupar e dizer assim, eu preciso fazer alguma coisa para o Senhor, eu vou para a internet, eu vou. Não, porque essa construção, quando ela é sólida da gente, nessa intimidade com o Senhor, as coisas acontecem de uma forma tão natural. E essa construção é que vai nos dar a base para tudo aquilo que Ele tem nos chamado para fazer. Porque nós estamos vivendo num tempo tão tenso que se a gente quiser fazer as coisas do Senhor sem ter essa preparação de se alicerçar de verdade, de aprofundar nossas raízes em Deus, a gente vai sucumbir. A gente sucumbe. Porque a gente não tem maturidade, a gente não tem força em nós mesmos para fazer essas coisas. E quando a gente entende que essa construção desse relacionamento é só a gente e ele, é no secreto. É como uma vez eu estava aqui orando e eu amo receber pessoas na minha casa e preparar aquela mesa, sabe? Tô chegando, tô chegando. Bem mesmo, bem mesmo. Então, assim, e um dia eu estava aqui orando e eu fiz isso com o Espírito Santo. Eu preparei a mesa para mim e para ele. Eu falei, Espírito Santo, vamos Isso, tomar um café comigo? isso, E isso é relacionamento, né? isso. Às vezes a pessoa pode olhar de fora e vai dizer assim, gente, ela tá maluquinha, doida de pedra. Mas não, é porque a gente tem que entender que Jesus, Deus, Espírito Santo são uma pessoa. Pessoa, isso. Né? Então a relação é essa, não é uma coisa. A relação com Deus não é um monólogo de você entrar no quarto, fazer uma oração e sair. E você não parar, sabe? Não aquietar a sua mente para você ouvir a voz do Espírito, para você Pedir ouvir. Senhor. opinião, né? Assim, eu dirijo o carro Exatamente. também, eu tenho essa dinâmica. Eu passo o dia aqui em casa fazendo as coisas, e eu fazendo as coisas, ou eu estou escutando alguma coisa da palavra, ou um livro que vai me fazer crescer espiritualmente, alguma coisa. E eu estou conversando com Jesus. Jesus, o que é que tu acha disso? O que é que tu acha daquilo? Sabe? Pedindo Exatamente. opinião, sabe? Uhum. Opinião de roupa, opinião de cores. Tudo faz a diferença. Sim. Tudo faz a diferença com Jesus, E sabe? é tão impressionante porque, assim, às vezes a gente acha que é uma coisa tão boba pra gente, isso aqui é tão significante, mas Deus, ele atenta aos detalhes da nossa vida. Então, às vezes, é uma coisa que você pensou que pra você parece uma bobagem, e Deus te faz um mimo de surpresa e você fala assim, mas eu só pensei nisso, eu nem, sabe, nem verbalizei, eu só pensei, passou pela minha cabeça. Pra gente entender como Deus presta atenção em tudo na gente, em Sim, tudo. sim. Então, assim, a gente entender que esse relacionamento, assim como a gente constrói um relacionamento de amizade, marido e mulher, mães e filhos, né, pais e filhos, todo relacionamento ele tem que ser construído. E todo Exatamente. relacionamento ele requer um investimento de tempo para que um possa conhecer o outro. Né? Sim. E com Deus não é diferente. A gente tem que estar disposto a conhecer Deus, sabe? A gente saber o caráter do nosso Deus. Então, a gente, quando tem Isso. intimidade, a gente entende, fala assim, olha, isso aqui. Tanto é que quando a gente tem essa intimidade, se a gente está fazendo alguma coisa e a gente teve uma fala ou um comportamento que não condiz, na mesma hora, de uma forma gentil, o Espírito Santo nos sinaliza, olha, não é assim, tá errado. Então, Uhum. assim, porque isso é intimidade. É igual aquele amigo íntimo que a gente tem, que a gente só de olhar no olho, a gente sabe, tem Já alguma sabe, coisa errada. já Então, sabe. mas para isso precisa de intimidade. E a construção desse relacionamento é intimidade. É E tem realmente uma ter um coisa, Fabi, tempo. que você está falando aí, e é uma coisa que eu penso, é que no mundo cristão hoje em dia, Vera parou de travar, Vera? Você responde, por favor? É que no mundo cristão hoje em dia, as pessoas querem as coisas assim, fast food, Sim. sabe? Eles querem as coisas para ontem, sabe? E a gente,
não para pensar que de todas as coisas que está esvaindo das nossas mãos hoje em dia, chama-se tempo. Uhum. Não tem tempo para estar com o marido, não tem tempo para estar com o filho, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, sabe? Eu tenho percebido, porque eu sou uma pessoa que dificilmente eu esqueço das coisas. E eu estou esquecendo de algumas coisas, detalhes. Porque é tanta coisa para fazer num dia. O dia está sendo, sabe, abreviado literalmente, Uhum. sabe? Porque quando eu vejo, já é de noite. É. Sabe? Então, é assim, tem uma coisa que a gente tem que ver para construir, minha gente. Esse relacionamento precisa de tempo, precisa de disponibilidade. Porque você não tem como construir um relacionamento com ninguém se você não dedicar tempo, atenção a uma pessoa. E Deus, Jesus e o Espírito Santo são 3 pessoas. Então, a que você tem dedicado o seu tempo? Deixa essa Uhum. pergunta aqui. E eu Uhum. quero te fazer uma pergunta, Fabi. O que é que Uhum. a gente, qual é a importância de Deus na família, na criação de filhos? Eu vou trazer um exemplo muito simples. Amanhã, meu esposo viajou para Berlim hoje, foi para ministrar, e eu estou com meu filho e vão vir amanhã 4 adolescentes para dormir aqui em casa. Vão ver um filme. Eu disse, não quero estar sozinha em casa. E eles vão vir, vão ficar lá na sala, vai dormir todo mundo lá na sala e eu vou estar no meu quarto, tudinho, de boa. Mas o pai de todos, de 4, o pai de um ligou e disse, meu filho vai realmente dormir na sua casa? Uau. Então, é aquela coisa. Qual é a importância? Qual é a importância de Deus na família, na criação de filhos? É, a gente ter a consciência, meus filhos desde pequenos, sempre falei para eles, né? Filhos são herança do Senhor. Eu falei, e vocês, o Senhor me confiou vocês para criar. E um dia eu vou prestar conta a Ele. Então, eu sempre falei isso para eles. Então, sempre que eu corrigi, sempre que eu sentei para conversar, eu sempre enfatizei isso. Sempre enfatizei. Então, assim, é muito importante a gente ter a consciência de que nós temos que ser aqueles que facilitam o relacionamento dos nossos filhos com Deus. De a gente conversar. Eu lembro que os meus filhos, quando eram pequenos, que eles faziam alguma coisa que não era legal, eu sentava e conversava e falava assim, vou te fazer uma pergunta, Jesus faria isso no seu lugar? Eu sempre falava isso. Não, eu falei, então se Jesus não faria, a gente também não faz. Então, assim, eu sempre deixei isso muito, muito claro para eles. E sempre tive muito cuidado de conversar com eles. Uma coisa que eu vejo que eu acho muito triste com o tempo agitado do dia a dia, né, de hoje em dia, esse mundo doido, de todo mundo trabalhando e tal, é que as pessoas perderam o tempo da mesa. E isso para construir os nossos filhos é fundamental. Isso. Porque quando os meus filhos estavam num período escolar, eu tinha vida, eu não trabalhava fora, mas eu tinha uma vida extremamente agitada, porque eu morava numa casa muito grande, eu não tinha empregada. E onde eu morava, eu tinha que estar levando, eu era mãe turista, né? Leva para isso, leva para aquilo, e a escola e tal. E eu hospedava ainda professores de um curso bíblico, que era assim, era um professor atrás do ano. Durante um ano, eu hospedava 27 pessoas durante o ano. Era assim, era muita gente. Então, eu tinha horário para fazer almoço, horário para tudo. E eu ainda servia na igreja, então eu fazia o curso. A minha vida era muito agitada. Mas eu nunca abri mão do tempo de mesa. Então, assim, na hora de buscar eles na escola, sentar para almoçar, olhar no olho, como é que foi seu dia? Porque é a intimidade também. Ao ponto de quando, assim, eu ia buscar meus filhos na escola, quando meu filho saía no portão, se ele tivesse chateado, eu já identificava só de olhar a maneira de ele andar. E aí Uhum. ele entrava no carro e e aí, filho, o que aconteceu? Eu lembro que uma vez ele estava extremamente chateado, porque ele sempre foi muito bom em inglês. E aí ele entrou, quando eu vi ele saindo da escola, eu falei, cara, ele tá triste, aconteceu alguma coisa. Aí ele sentou, ele tinha uns 11 anos. Eu falei, filho, o que aconteceu? Aí ele, tô muito chateado, tô triste. Por quê? Porque a professora de inglês gritou comigo e a professora amava ele, essa professora amava ele.
E aí eu falei, mas por quê? Ele, não, porque tinha uma pessoa lá que estava conversando, e ela, não sei por que que ela achou que era eu, ela veio brigar comigo, aí eu falei para ela, eu respondi, e aí ela gritou mais, não sei o quê. Aí eu peguei e falei para ele, ó, primeiro você errou porque você respondeu à professora. Ela é autoridade na sala de aula. E a gente tem que respeitar a autoridade. Aí eu falei, e outra coisa, de repente, filho, ela estava num mau dia. E ela talvez nem tenha percebido que gritou com você. Sim. Vocês não se dão bem? Aí ele, nos damos bem. Eu falei, pois é. Eu falei, então foi um fato isolado. De repente, ela nem era a intenção dela. Eu falei, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando isso acontecer, não bata a boca com o professor, não, que isso é muito feio e eu não te criei assim. Mas outro dia, você senta com ela e conversa. Chama ela para conversar. Fala, professora, poxa, aquele dia aconteceu isso, eu fiquei chateado porque eu achei que foi Sim. injusto. Você... E ele fez, eu achei bonitinho porque ele fez. Aí um Sim. outro dia eu fui buscar ele na escola, ele saiu feliz da vida. Aí ele entrou no carro, ele, mamãe, aí eu, ele, você tá certa. Eu conversei com a professora e quando eu fui falar com ela, ela olhou para mim e falou assim, eu gritei com você, Felipe? Aí ele gritou e ela falou assim, nossa, eu nem percebi. Aí ela falou É. assim, eu não entendi, ela falou assim, eu não entendi o seu comportamento porque você foi rude comigo. Ou seja, nenhum dos dois perceberam que tinha sido rude, né? E aí ele pediu desculpa para ela pediu desculpa para ele e ficou tudo bem. Então, assim, são coisas que a gente precisa ensinar princípios, ensinar valores, ensinar para os nossos filhos a respeitar a autoridade, mas a gente ter esse olhar para o nosso filho de perceber as coisas. E Sim. isso a gente faz no tempo de mesa, do olho no olho com ele, sabe? Então, assim, não é você, às vezes, para otimizar seu tempo, largar o seu filho com tablet, com celular, ainda mais hoje em dia que as coisas estão tão complicadas. E eu estava vendo hoje um vídeo que tem dessa inteligência artificial, que agora você bota o rosto que você quiser. Eu estou aqui conversando com você, mas não sou eu. É uma inteligência É. artificial que só repete as expressões da minha face, mas é uma outra pessoa. E eu falando, gente, que perigo que isso tá para as crianças, para os adolescentes, quantas coisas que a gente tem visto por aí. Então, assim, isso é guardar os nossos filhos, é sempre a gente... e eu sempre disse, Senhor, me dá sabedoria para lidar com os meus filhos, com os desafios, porque é desafiador. É desafiador, chega na adolescência, é desafiador. A gente vê os nossos filhos, às vezes, fazendo escolhas erradas. Sim. E a gente precisa pedir muito discernimento ao Senhor, muita sabedoria, muita graça para poder lidar com eles. Porque, infelizmente, a gente também vê muitos filhos de cristão que têm pavor de igreja. Por quê? Uhum. Porque eles receberam em casa o quê? Às vezes não é amor, às vezes é uma acusação, é querer impor as coisas. E Jesus não impõe nada para ninguém, né? Deus Isso. nunca impôs que a gente o servisse. E muitas vezes a gente quer enfiar a goela abaixo dos filhos. Eu entendo que enquanto eles têm uma idade que nós que determinamos, vai para a Sim. igreja sim, vai. Sim. Mas Sim. assim, o Exatamente. importante é a gente também refletir Jesus dentro da nossa casa. Para que os Exato. nossos filhos, eles possam ver em nós uma referência, né? Eu É lembro porque que minha assim. filha... Ah. Não, não pode terminar. Termine. Eu lembro que uma vez a minha filha, né, a gente estava conversando um dia e ela tinha uns 15 anos e ela falou assim para mim, mãe, o dia que eu casar, eu quero ter um casamento igual ao seu. Eu quero um casamento, eu quero um marido igual ao Chico, meu marido é o padrasto dela. Eu quero casamento, eu quero um marido igual ao Chico. E isso me trouxe muita alegria, por quê? Porque ela tinha em nós uma referência, né? Então, assim, e hoje em dia a gente às vezes vê jovens que não querem casar, por quê? Porque fala assim, não, se casamento é aquilo que eu tenho na minha casa, Deus me livre. Eu nem É. quero. Então, Exato. assim, a gente tem que instruir. E não porque a gente não erre, né? Eu e meu marido, a gente erra, a gente é humano, mas é a gente sempre pedir para o Senhor dar direção para a gente das coisas, né? Os desafios que a gente passa. Então, assim, eu já tive desafios no meu casamento e falar, Senhor, como é que a gente resolve isso? É o Sim. cordão de 3 dobras, né? A gente Exatamente. saber que quando Deus está no casamento, os desafios vêm, e nos momentos que eu estava fraca, o Senhor sustentou meu marido para que me sustentasse e vice-versa. Então, e com os filhos também, construir essa relação.
É porque é um reflexo, né? É um reflexo. Olha, se o pai e a mãe não tá bem, toda a casa não tá bem, tá certo? Uhum. Mas assim, eu Sim. só tenho um ponto assim nesse negócio de criação de filhos, que é assim, qual é a importância de Deus na família, a criação de filhos? É tudo isso que você falou, só que eu vou acrescentar um pequeno detalhe que hoje em dia está fazendo uma grande diferença. É que as pessoas transferiram a Uhum. responsabilidade como pais e mães de educar seus filhos espiritualmente, porque na Bíblia Uhum. diz, ensina o caminho em que teu filho deve andar. Não é o filho do pastor, não é o filho do presbítero, é o Uhum. teu filho. É Uhum. você, mãe, é você, pai, que tem que sentar com a tua criança, com teu jovem, com a tua filha adulta, com teu filho adulto e trazer Deus para a vida do teu filho. Não é o pastor da igreja, não é a professora na escola. Uhum. Não, a Bíblia fala que é de tua responsabilidade. Como a Fabi Uhum. falou no começo, porque é tu que vai prestar conta dos teus filhos, dos meus filhos. Eu, Tarciana, eu vou prestar conta de todos dois. Isso. Então, É. cada um que tem seus filhos vai prestar conta. O que é que você está fazendo com o tempo? Você tem dedicado um tempo, nem que seja 5 minutos durante um final de semana, não sei, tem reunido a família para falar alguma coisa de Deus ou para fazer uma oração? Ou porque realmente, se a gente for pegar um adolescente, o povo não quer, não quer, não quer. E a gente tem que estar lá, filho, filha, vem aqui, chega aqui, vamos lá. É fácil? Não é. Mas a gente vai entrar agora nesse tema. Assim, os desafios diários de um lar, de uma casa, de uma família, de um casamento. Você fala uma coisa aí, Fabi. Existe o trabalho mais importante de uma mulher. Não é ser. Não sou nada contra, viu, gente? Vou deixar logo isso aqui bem claro, tá? Mas eu também não sou feminista, eu sou super contra o feminismo. Eu acho que não adquiriu nada, gente, mas esse é outro assunto. Mas a mulher não existe coisa mais importante do que formar outras pessoas. A mulher, ela não só forma um ser humano no ventre. A mulher, enquanto ela tem um filho, ela forma essa pessoa até o dia que ela viver. Uhum. Uhum. Até o último suspiro. Meu último suspiro como mãe. Eu estou aqui e a minha não tem trabalho mais lindo do que formar pessoas. Uhum. Então, assim, Fabi, me conta aí, para você, quais foram os desafios que você enfrenta diariamente na casa, na família, no casamento, do seu ponto de vista? Olha, hoje em dia é mais tranquilo, os filhos já cresceram, né? Mas assim, existem, por exemplo, a minha filha, ela cresceu na igreja, né? E é uma menina que ama o Senhor, mas ela passou pelos conflitos dela, né? E assim, mais do que a gente instruir os filhos na palavra, é nós sermos a Bíblia que eles vão ler. Porque Isso. não adianta a gente sentar e ensinar para eles a palavra se a gente não vive dentro de casa. Isso. Porque é o nosso exemplo que vai trazer, né, eles para perto do Senhor ou afastá-los, dependendo do Isso. exemplo que a gente está dando. Então, assim, muitos desafios da minha filha de eu sentar e falar, olha só, não é assim que funciona. Não é desse jeito. E eu vou dar um exemplo. Ela já tinha 19 anos e ela entrou numa crise existencial. E um dia ela chegou na cozinha, assim, ela falou assim, mãe, ela ministra louvor na igreja, ela canta na igreja desde 12 anos de idade. E aí ela chegou para mim e falou, mãe, eu tomei uma decisão. Aí aí ela, vou cantar em cruzeiro. Aí eu olhei pra cara dela, oi? Aí ela, vou What? cantar em cruzeiro, porque até hoje eu não sei qual é o meu chamado, o que que Deus tem pra minha vida, e eu já tenho 19 anos. Aí eu respirei fundo. Eu falei, Mudou Senhor, de um até mil. aí eu falei assim, Senhor, me dá graça nesse momento, põe palavras na minha boca. Aí eu sentei com ela, muito mansa, eu falei, filha, senta aqui, vamos conversar. Aí ela sentou, e aí eu falei para ela assim, filha, com quantos anos que Jesus começou o ministério dele? Aí ela, com 30.
Tu já pensou se Jesus, com 19 anos, falasse para Deus assim: pai, cansei, tô aqui na terra até agora, o senhor não entrei naquilo, saí, me despi da minha majestade para estar nesse mundo aqui, e passando um calor, e o senhor até agora não fez nada. Já pensou se Jesus fosse apressado assim? E ela assim ficou me olhando, aí eu falei, filha, olha só, você foi chamada para o Senhor. Eu falei, e Deus sabe aquilo que tem para você. Eu falei, você está com pressa? Então começa a se preparar. Você tem se preparado para aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Eu falei, não é assim que funciona. Eu falei, então vai se alicerçar no Senhor, vai orar, vai buscar no Senhor. Aí depois ela olhou para mim, mãe, você tá certa. Então Tá assim, vibrando aí teu telefone? Tá vibrando? deixa eu ver, gente, só um momento aqui. O que é isso? Gente, é muitos desafios que nós passamos, né? É muita coisa. Vamos esperar aqui a Fabi para terminar aqui daqui a pouco. Fabi? Ai, gente, agora travou o vídeo, não acredito. Aqui. Voltou. E aí, assim, então, assim, muitos desafios, sabe? Da minha filha, por exemplo, se apaixonar por um menino e Deus me dizer que aquele rapaz não era para ela, sabe? E eu começar e eu pedir para o Senhor, Senhor, porque a gente tem que prestar atenção nos nossos filhos. E isso, quando aconteceu com a minha filha, ela já tinha 20 anos. E olha a importância de a gente também cultivar nos nossos filhos o respeito sobre a nossa autoridade. Porque independente da idade que eles tenham, eles vão nos olhar como autoridade na vida deles. Sim. Sabe? A gente não pode. Claro que a gente tem que dar liberdade para os nossos filhos de conversar com a gente, de não olhar a gente, né, com medo. Exatamente. Mas entenderem que nós somos autoridades sobre a vida deles. Nós somos acessíveis, mas o nosso lugar é o nosso lugar. Então, assim, não existe igualdade de querer conversar, de falar comigo no mesmo nível. Então, como assim, colega de escola, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre fui muito clara com isso com meus filhos. E nesse período que a minha filha já tinha 20 anos, ela poderia muito bem chegar, mãe, olha só, eu sou maior de idade, eu sei o que eu faço. E eu instruía ela e eu falava assim, olha só, não, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Ao ponto de uma vez o rapaz chegar para mim e falar assim, ai, mas a gente vai... Aí eu cheguei para ela e falei assim, filha, olha só, vou dizer uma coisa para você. Eu sei que esse relacionamento não é de Deus para você. Se você casar com essa pessoa, eu vou te dizer uma coisa, é uma escolha que você vai estar fazendo, Deus está te alertando. E eu vou te dizer uma coisa, eu, como sua mãe, eu não vou poder fazer nada, porque a partir do momento que você casar, eu não posso me meter mais na sua vida. Só que eu também não acho justo eu ter que participar da sua vida para sofrer vendo você sofrer. Eu não posso sofrer por uma escolha sua. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me isentar de ficar vendo você sofrer. Eu não quero. E aí, então a gente conversou muito e tal. E até que depois ela entendeu. E hoje a minha filha é casada. E teve um dia que a gente foi comer fora, quando ela estava recém-casada. E a gente estava pegando a nossa comida, né, no buffet. E ela parou, ela olhou para mim emocionada e falou assim, mãe, eu quero te agradecer. Porque você não desistiu de mim e você exerceu a sua autoridade e o seu amor de mãe. Porque se não fosse isso, hoje eu não estaria tão feliz. E hoje eu tenho um genro maravilhoso, sabe? Eu tenho um genro que eu sou apaixonada, eu agradeço a Deus pelo genro que eu tenho, um homem de Deus, que ama minha filha, que honra minha filha. E é o nosso papel de pai e mãe, sabe? Às vezes as pessoas hoje elas têm preguiça de confrontar, de dizer, olha, isso não pode, e construir esse relacionamento de autoridade com os filhos, mas com a doçura de Jesus, com o amor de Jesus, sabe? Mostrando para eles
a importância de eles se relacionarem com Deus e a importância de como a nossa relação é também para honrar o Senhor. Porque a Bíblia fala, né? Quer você coma, quer Como é beba, quer qualquer coisa, é para a glória tudo. de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, eu formei uma família, eu entendo que a minha família é para a glória de Deus. É. Você Então, está trazendo isso, e eu vou trazer assim, um exemplo muito, muito prático que eu vivi ontem, né? Eu completei ano, e esse pessoal, porque não vai fazer festa, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, vem, vai tomar um café, vai não sei o quê. Eu disse, não, vai ser só nós 5. A mesa na minha casa ontem foi apenas eu, meu esposo, meu genro, minha filha e meu filho. Comemos, rimos, tomamos café depois. Minha filha esqueceu o bolo, trouxe o bolo hoje, mas eu botei um bocado de chocolate em cima da mesa, e meu genro deitado no sofá, e a gente ali, ó, família. Não quis passar meu aniversário com ninguém, com a minha família. isso. Entendeu? Então a gente tem que ter, amados. É o desafio, é o tempo. Então pega um tempo que tu tem e vai curtir a tua filha, teu filho. Às vezes eu pego aqui ou pego ele, ou pego ela. A gente chama de date, é o nosso encontro. Ou eu saio com ele sozinho, a gente vai almoçar fora, eu e ele, a gente conversa, ou eu vou sair, ou saio com ela sozinha também, sabe? Eu Então, sempre fiz isso com os meus filhos pequenos. Eu tinha o meu dia para sair com o Felipe, porque a idade deles, além de ser menino e menina, a idade deles era muito diferente. Carol era 8 anos, é 8 anos mais velha. Então ela já era pré-adolescente quando ele era criança. Então, assim, tinha meus dias de sair com ela, de ir no shopping, de fazer alguma coisa com ele, de ir no cinema, de sair para comer. Então eu tinha esses momentos com eles a sós, né? Até isso é importante para que os filhos se sintam importantes. sim, E eles são importantes, que você dedicou um tempo para eles. E hoje em dia, sabe, Tarciano, o que eu vejo, as pessoas reclamam muito que não tem tempo, mas tem sim. Se a gente deixar o telemóvel, o celular de lado, parar de olhar a rede social e de ficar na frente da televisão vendo uma série, se a gente for tirar o que é supérfluo, vai sobrar tempo, sobra tempo. Então, assim, é importante a gente tirar o tempo, assim, tempo de mesa. Para tudo, vamos para a mesa. Vamos, assim, meu filho hoje tem 22 anos, mas é tão gostoso. Às vezes a gente senta ali para jantar e a gente fica na mesa conversando e conversamos sobre tantas coisas, sabe? Esses dias, um tempo desse, a gente estava ali na mesa conversando e eu ali na frente do meu filho, olhando olho no olho, e naquela hora me deu uma vontade de chorar de gratidão. Falei, Senhor, que privilégio poder estar sentada à mesa com meu filho, olhando nos olhos dele, de conversar, sabe? De chamar ele para conversar e saber reconhecer de quando a gente erra e falar, filho, eu errei com você, me perdoa, eu errei tentando acertar com você. A gente ter a humildade de pedir perdão para os nossos filhos, sabe? Isso não tira a nossa autoridade. não, não, Não tira, muito não. pelo contrário, nos humaniza para eles, porque eles vão Exatamente. entender que minha mãe é falha como eu, assim, e a gente também saber corrigir nossos filhos em amor, né? Não ficar apontando o dedo e julgando e falando palavras que não convêm. É triste quando a gente vê pais que ficam gritando com seus filhos e falando coisas absurdas, né? Que acabam minando a segurança, a autoestima. E, infelizmente, essa não é uma forma de que a gente ganhe esses filhos para o Senhor, porque quando a gente age assim, a gente não está sendo facilitador. Por quê? Porque hoje em dia muita gente tem dificuldade de se relacionar com Deus como pai, porque teve uma figura paterna que não foi legal. Então a figura paterna remete à dor. Então, assim, eu não quero Deus Pai. Eu já tive a experiência de um pai, eu não quero. Isso, isso. Então, como é importante a gente ser facilitador do relacionamento dos nossos filhos com Deus. Sim. Porque somos nós, como pais, que vamos fazer isso. Somos E nós. é a nossa função, né? Não de a gente viver a vida do filho, ou do marido, ou de ninguém, assim, mas a gente todo. Eu sempre digo aqui em casa
cada um, aqui em casa, vamos dizer assim, eu sempre digo que aqui em casa é tipo assim, uma fábrica, vamos dizer assim, um exemplo. Cada um tem uma função específica e para a engrenagem, a máquina Sim. funcionar, cada um tem que estar fazendo a sua função ali, filho, filha, é filha, marido, esposa, junto, Uhum. tá entendendo? Então, assim, é uma engrenagem e Uhum. precisa, sabe, de estar tudo alinhado, tudo tem que estar alinhado com Deus, porque, gente, Uhum. a gente não vai aqui chegar e contar a história da Cinderela para vocês, dizendo que Uhum. na vida não vai ter desafio, no casamento não vai ter desafio, que na criação de filhos não vai ter desafio. Tem, e tem muitos, Muito, muito. diários, tá Aham. certo? Eu tenho uma filha que vai fazer 29 e eu tenho um Tobias que vai fazer 15. Então, assim, estão crescendo, minha filha já é adulta, mas são outras coisas que vêm, né? Uhum. E temos sempre que deixar assim para os nossos filhos assim, olha, o que aconteça, o que acontecer, os filhos da gente, eles têm que saber que nós somos o porto seguro deles. Sim. Entendeu? Primeiramente é Deus, primeiramente é Sim. Jesus, que é a pedra angular da nossa vida, e Uhum. nós, como pais, pai e mãe, nós Uhum. temos que ser o porto seguro dos nossos filhos, Uhum. entendeu? Então é assim, é, vai ter desafio no lar, às vezes tem desafio financeiro, tem desafio emocional, desafio no casamento, desafio com doença, né? Vai aparecer, gente, vai aparecer. Mas Jesus é falou diferente que de no mundo aparecer teríamos com Jesus e aflições. sem Jesus. Falou, né? Vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. E assim, Exatamente. é tão impressionante assim como realmente quando a gente envolve Deus em tudo na nossa vida, né? Eu lembro de um episódio quando meu filho era pequeno, teve uma apresentação na escola. E eu e meu marido, a gente errou o horário. A gente simplesmente trocou o horário. Então, quando a gente chegou lá na escola, a turminha dele estava acabando de deixar o palco. E a gente ficou arrasado. Eu e meu marido, a gente ficou destruído por dentro. E eu lembro que a gente veio dentro do carro mudo, a gente não dava uma palavra. Porque a gente viu que Uhum. ele tinha ficado triste. E eu me sentia uma péssima mãe naquele dia. Eu falei, meu Deus, que mãe horrível que eu sou. E aí, naquela hora, eu tava me punindo tanto. Eu tava em silêncio no carro, mas por dentro eu tava assim, eu tava sangrando. Eu falei, Senhor, Uhum. como que eu pude esquecer, como que eu pude trocar? Na hora, Deus falou comigo assim: do seu filho cuido eu, das emoções dele cuido eu. Você É. vai ficar na sua festa de autocomiseração até quando? Eita. Nossa, naquela hora eu falei assim: Senhor, me perdoa. Ok. E ali, então, assim, para ver que são coisas que às vezes a gente, sabe, se a gente não colocar diante de Deus, a gente tem que colocar tudo diante de Deus. É. Senhor, isso aqui, e eu fiquei falando com o Senhor, Senhor, eu errei como mãe. Eu estava ali colocando diante do Senhor a minha frustração. Sim, Então, sim, assim, então são coisas, é como eu falei, são detalhes de coisas que às vezes parecem ser tão pequenas, mas que Deus quer fazer parte, que Deus quer nos instruir, por mais corriqueira que seja, sabe? Então, assim, é a gente realmente convidar o Senhor, sabe? Senhor, eu quero sim que o Senhor me ajude. Eu preciso do Senhor para criar meus filhos. Me ajuda a conduzir a criação deles conforme a tua vontade. sim. Como que É eu porque posso. existe uma diferença, né? Ah, Existe uma diferença de convidar Deus para solucionar os problemas e convidar Deus para precaver os problemas. uhum, A profilaxia é melhor do que o diagnóstico, uhum, entendeu? Então, a profilaxia, ela impede que você fique doente. Então, o teu relacionamento com Deus estabelecido diariamente vai te impedir e vai te livrar de muita coisa ruim pela frente, sim. sabe? Então, é assim, a gente vai começando a deixar aqui, gente, as considerações finais. Daqui a pouco, acredito que a live vai cair, né? Porque o Instagram só nos dá 1 hora, né? Mas vou marcar com a Fabiana de novo, gente. Né? Tem muita coisa para falar, tem muitos temas, Sim. né, que nós temos que trazer.
Né? Ah, Uhum. pastora, todo mundo que a senhora traz vai trazer de novo. É porque é necessário, gente. É porque é necessário, Uhum. entendeu? Então a gente fala daquilo, do que o coração. Nós passamos por coisas, nós temos coisas que Uhum. vai ajudar a vida de alguém. E é Uhum. todo o intuito, todo o objetivo desse podcast, tá certo? Então, assim, eu quero aqui, primeiramente, gratidão a todos que participaram aqui. Não esqueçam, quem sentir desejo no coração, compartilha para levar, para deixar Jesus entrar na casa de alguém. E, Fabiana, pela minha parte, gratidão, muito obrigado pela sua disponibilidade, de você ter sido tão franca, tão sincera. E eu acho que é isso, cada um tem sua essência, cada um tem o seu jeito, e Jesus se utiliza de nós da maneira que ele assim. Amém. Sim, Vitória, a live vai ficar salva, né? Sempre fica no meu Instagram, mas como hoje foi no Instagram da Fabiana, a Fabiana vai fazer um compartilhamento e eu vou colocar lá no online podcast, tá certo? Vai ficar gravado sim, viu? Então, gente, se você sentir o desejo, quiser participar, vem e participa. Deixa Deus se utilizar da sua vida, deixa Deus se utilizar de você para poder ajudar outras pessoas. Amém? Então, assim, não esqueçam, gente, próximo final de semana vai ter mais um entrevistado do nosso online podcast. Amém. Podcast que você não precisa sair de casa para ser entrevistado. Fabiana, deixo com você as suas considerações finais. Amém. Quero agradecer, né, pela oportunidade de a gente estar aqui compartilhando das maravilhas que é servir o Senhor. E quero encorajar, né, todas que participaram aqui com a gente, de realmente buscar no secreto esse relacionamento com o Senhor. Porque Deus tem resposta para tudo na nossa vida. Deus tem resposta para tudo. Então a Amém. gente tem que se disponibilizar, né? E quando a gente faz isso, com certeza, a nossa família é bem estruturada e bem sucedida. E os nossos filhos, eles serão como lâmpadas, né, nesse mundo de escuridão, de trevas aí. Então, eles serão luz por onde eles passarem. Então, que a gente possa ser a Bíblia, que a nossa família possa ler. Não só a Amém. nossa família, mas as pessoas, né? Então, e o Senhor nos instrui da melhor forma como lidar com os desafios da maternidade, do casamento, enfim, em tudo. Sim, é verdade. Então, gente, olha, eu quero dizer aqui para vocês que se aparecer algum desafio, antes do desafio aparecer, já esteja com Jesus. Já Uhum. esteja se relacionando com ele. Não deixa para correr para Jesus quando o negócio apertar, não. Porque quando o desafio chegar, porque ele vai chegar, porque ele chega na vida de todos nós, a gente Uhum. é certa e crente que tudo é passageiro e que amanhã Deus ele está fazendo tudo novo novamente. Isso é Bíblia. Deus faz Amém. coisas novas todos os dias. Então, enquanto tem dia, enquanto Deus faz coisas novas, implica dizer que há esperança para mim, para Fabiana, para você que está vendo esse. Amém. Amém? Então, gente, ó, Amém. beijo no coração de vocês. Fabi, gratidão, muito Tassiana, obrigada. só me diz uma coisa, como é que eu compartilho essa live? Porque eu não sei. Pronto, quando terminar aí, tá Ah, certo? Aí tem assim, vai dizer assim, para você é, salvar? salvar, mas antes de você salvar, embaixo na telinha da live vai ter assim, compartilhar. Chamar uma pessoa para compartilhar. Aí Ah, tá. você escreve o meu e compartilha e a live vai para os dois. Ok. Tá bom? Mas salva aí. Tá bom. Viu, gente? Então, ó, beijo para vocês. Gente, foi bom estar com Muito vocês. Deus obrigada, gente. abençoe. Obrigado, Fabi. Amém. Tchau. Beijo, meu amor. Beijo. E agora, gente? Para encerrar isso aqui que eu não sei.